Graça e paz, queridos, que alegria poder mais uma vez estar compartilhando um tempo de reflexão, né? E por que não dizer também de busca a Deus, de estudo, né, através da internet. Esse projeto Conectados com Deus, ele tem, né, sempre a intenção de levar até você informação, mas tendo a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos. Hoje a gente está muito feliz, estamos recebendo aqui dois mestres, né, o professor Biratã. Eles vão se apresentar melhor e tal, mas o Biratã é professor do nosso seminário, né, fala sobre história da igreja, e o Igor, que é professor de história também vai se apresentar, né, que é membro da Igreja Batista Nova Jerusalém na Tijuca, né, são amigos ministeriais, irmãos em Cristo, e eu tenho certeza que vão agregar valor, né, a nível de informação para todos vocês que estão conectados. Mas a gente vai orar agora, pedindo a Deus graça, unção, para que a internet esteja sendo controlada pelo Senhor, para que a gente possa ter um tempo com excelência, né, e que não fique dúvidas, mas que seja realmente um tempo esclarecedor. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de entrar na casa de milhares e milhares de pessoas e de compartilhar da tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que realmente o que seja compartilhado seja a tua palavra, Senhor, seja uma informação celestial, que mesmo com todo o conhecimento técnico que os teus filhos têm, que de fato o que domine esse tempo seja a tua palavra, Senhor, que a palavra traga consolo, traga edificação, traga direcionamento para nós. Obrigado pela vida dos teus filhos, pela disponibilidade de tempo, para que eles estivessem aqui, pudessem estar aqui conosco, Senhor, que realmente teu nome seja honrado e glorificado em tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, amigos, eu queria falar hoje um pouco sobre política. A gente está vivendo dias, né, intensos de política, eleições, né, vereador, prefeito, né, e falando de mundo, né, a gente tem uma eleição muito importante, a presidência da República dos Estados Unidos. Mas, independente disso, eu não quero me deter às eleições propriamente ditas. Na verdade, eu queria falar sobre a política, eu queria falar sobre o papel da igreja diante da política, né? Eu não sei, assim, usando a história de Israel como um campo arqueológico, a história do homem, né? O que a gente pode pegar de ensinamento, né? Qual seria o melhor posicionamento para nós crentes, cristãos, né? Então, vamos lá. Eu vou lançar algumas perguntas e aí eu vou tentar conduzir esse bate-papo e aí vocês fiquem à vontade para um completar e, se for o caso, discordar da resposta do outro. A primeira coisa que me vem à cabeça para a gente poder dar um passo, né? O primeiro passo é, como cristãos, como devemos nos envolver com a política? Né? E aí eu já emendo numa segunda pergunta. Devemos nos envolver? Né? E se devemos, como devemos nos envolver? Vamos lá, o Biratã, você tem alguma opinião sobre isso? Devemos nos envolver? Não? Sim? E se devemos, como devemos nos envolver? Sim, tem sim. Mas antes de tudo, pastor, só gostaria de fazer uma correção. Na verdade, eu sou professor de História de Israel. Perdão, falei da igreja, né? Isso, da Você igreja do sabe que eu professor pensei em Davi, meu história de amigo. Israel e falei história da igreja. É a Eu velhice, percebi que mas... depois o senhor falou isso, falou História de Israel depois. Mas, enfim, essa questão do envolvimento do cristão com a política, eu acho que é necessário, é muito importante. Mas, infelizmente, nós crescemos ouvindo que não devemos discutir. Política e religião são coisas que não se discutem. Mas o que é realmente discutir, né? Discutir não é eu brigar com ninguém, não é eu querer bater em ninguém, mas é, na verdade, eu expor a minha opinião a respeito de um assunto. Então, eu acho muito importante que o cristão ele venha, sim, se envolver com a política, até porque é na política que vão dar as diretrizes de um país, é onde os nossos governantes, os nossos representantes vão estar ali criando leis e com certeza vai impactar em toda a sociedade. E nós vivemos nessa sociedade. Então, nós temos que estar muito a par de tudo que acontece e, sim, eu acredito que nós temos que nos envolver, sim, com a política. Igor?
Bom, queria primeiramente agradecer, pastor Samuel, pelo convite, né? O Biratã também, que estou conhecendo nesse momento, né? É um prazer estar com Verdade. vocês aí, trocando essa ideia. Da Igreja do Sampaio, né? Eu sou da Tijuca, mas é um lugar que eu amo muito, com pessoas que eu amo demais. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui junto, conversando sobre isso, um tema que eu acho que é fundamental, é central para a Igreja brasileira, e é central para a Igreja como um todo, né? Historicamente falando, não só no passado, mas também no presente. Conforme o pastor Samuel falou, só dando uma indicação breve, né, eu sou professor de História, não dentro da igreja, não do ponto de vista institucional da igreja, mas como eu não creio em dupla vocação, é óbvio que, de algum modo, também eu acabo ensinando, produzindo conhecimentos da igreja, seja na escola bíblica dominical, seja no cotidiano da igreja, porque eu acho que a nossa vocação cotidiana é a nossa vocação também dentro da igreja institucional. Então, eu sou formado em História, né, fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz a vida acadêmica dentro da História, e hoje dou aula, né? Sou professor do Colégio Pedro II, que é uma instituição relativamente conhecida no Rio de Janeiro, é um colégio federal relativamente conhecido. Se alguém estiver de fora do Rio ouvindo a gente aí, então saiba que é uma escola, né? Eu dou aula no ensino médio e também na pós-graduação de ensino de História da África. Bom, eu acho que é inevitável. Eu acho que, respondendo a pergunta, se devemos, eu acho que não tem como não. Esse é o grande ponto, porque toda a experiência humana, toda a experiência cotidiana, todas as nossas falas, nossas ponderações, elas são ponderações, elas são falas que vêm com carga valorativa. Tudo que a gente fala tem uma carga de valor, de opinião, de peso e percepção, né? Então, tudo isso é política. Quando nós posicionamos-nos com relação a uma coisa, criticamos, concordamos, reforçamos, estamos exercendo um ato político. Então, a experiência de ser humano em si já é uma experiência irrevogavelmente política, não tem como fugir disso. Então, dado o fato de que nós somos seres políticos por natureza, e isso faz parte do próprio mandato de Deus para nós, se a gente pega em Gênesis, o mandato cultural de Deus, o mandato político de Deus para nós é que a gente domine, isso tem a ver com o quê? Controle, negociação em relação à natureza, às relações humanas. Então, isso é inevitável, isso faz parte da construção de quem nós somos. Então, dado esse aspecto inerente do homem, somos seres políticos, estamos sempre discutindo política, estamos sempre visando soluções de problemas e buscando, enfim, horizontes para nossas vidas. A pergunta que fica é, então, como é que devemos conduzir isso? Então, acho que essa que realmente é a grande pergunta para nós, né? Porque, inevitavelmente, somos políticos, então tá, mas como devemos, então, conduzir a nossa natureza política, tendo em vista que nós temos também como horizonte, como regra de fé e prática, a palavra de Deus, as Escrituras. Então, esse é o grande ponto. E eu acho que a gente não vai conseguir encontrar, talvez, aqui, uma coisa decisiva, né? Que coisa inusitada seria se nós três, numa manhã, conversando, conseguíssemos resolver isso. Mas, sem dúvida, a gente consegue tirar algumas posições gerais, né, que tem a ver com valores e princípios que, entendo eu, são tanto quanto inegociáveis para todo aquele que se diz cristão. Então, a gente chegou... bem, eu concordo com vocês, então, já que estamos concordando, chegamos a um ponto em comum de que devemos nos envolver, né? Agora, como o Igor falou, a questão é como é que a gente se envolve, né? Como é que a gente se posiciona diante dessa característica divina que Deus plantou em nós, da coisa social, de vivermos como sociedade. Aí eu quero lançar duas perguntas. Posso ser candidato? Né? E aí existem desdobramentos, né? Posso quem? Crente ou posso pastor? Né? Aí, né, já tem um desdobramento. Então, assim, o crente... Mas vamos falar só de crente. O crente ele pode ser candidato e aí... Ou não pode ser candidato, mas pode fazer parte de um sindicato e participar de passeatas, de marchas e aquela coisa toda para reivindicar direitos e tal. Né? Existe um limite para isso, né? Posso ser candidato, mas tem um limite, ou não posso ser candidato, posso fazer parte de um sindicato, posso participar de passeatas, mas existe um limite para isso. Né? Eu vou de novo começar pelo Biratã, não vai ser sempre essa ordem, não, mas porque eu queria já de cara também pedi-lo para dar uma pincelada naquilo que a história de Israel nos mostra, né? Que a gente tem alguns nomes de Israel, e aí a gente está falando de história de Israel, mas a gente precisa falar de história de Israel à luz da Bíblia, então a gente está falando do povo de Deus,
né? Sim. E aí a gente tem né, na Bíblia algumas pessoas, alguns personagens que saíram do meio do povo e que alcançaram um patamar político. Teve permissão de Deus para eles ou não? Ou existia um limite a ser respeitado? Eu não sei se eu me fiz entender, mas qualquer coisa a Sim. gente tenta melhorar a pergunta. Então, um grande exemplo que nós temos é o José, né? José chegou a ser o governador do Egito. Acima dele apenas Faraó. E se não fosse isso, todo o seu povo não teria sido salvo. Ou seja, num cargo político, ele conseguiu salvar toda a descendência, né, do pai dele. Então, é muito importante, sim, nós nos envolvermos, é muito importante, sim, nos candidatarmos, sim. Agora, qual o intuito que a pessoa está pensando em se envolver na política? Nós temos que pensar isso, né? Por exemplo, Neemias teve um papel importantíssimo também, né? Quando Judá estava destruída e ele estava com o rei persa Artaxerxes, né? E ele, ao saber que Judá estava totalmente destruída, ele acabou sendo nomeado governador de Judá, foi lá para Jerusalém, restaurou tudo, e apenas depois de restaurar tudo é que ele, sem nenhum desejo pessoal pelo cargo, sem nenhum apego ao cargo, né, ele renunciou, deixando Esdras, e voltou para o reino persa, lá para Artaxerxes. Então isso nos mostra o quê? O intuito do coração. Qual é o intento do coração da pessoa que está se envolvendo? Será que eu quero me envolver com a política para eu enriquecer? Ou será que eu quero fazer algo de bom, né, para a minha sociedade, para o povo? E isso que é muito importante. Então, assim, tem um outro caso também, que é a rainha Esther, né? Ela colocou a própria vida em risco para que toda a sua nação também não fosse dizimada, porque havia aquele decreto, né, de que todo judeu deveria ser morto, mas ela arriscou a sua vida. Então, esses são exemplos que nós temos de que sim, é correto sim se envolver com a política, mas, obviamente, sabendo que o que você vai fazer que seja também para exaltar o nome de Deus, né? Porque não adianta a pessoa querer ser político, mas fazer coisas erradas, buscar caminhos tortuosos. Então, esse é o pensamento que eu tenho, e tenho um pouquinho também a respeito o próprio movimento sionista, né? Então, assim, envolveu vários tipos de pessoas, políticos, advogados, pessoas de todo tipo em prol de um povo, de uma nação. Então, é mais um exemplo de que é importante sim envolvimento na política. Bacana. E Igor, você acha que tem um limite para isso? Primeiro, não sei se você concorda se crente pode se candidatar, ou se crente pode participar de sindicatos e tal, né? Mas se você concorda, tem um limite? Bom, vamos lá. É inevitável que a gente discuta realmente só os limites, eu acho. Porque que tem que participar, ou que se pode, eu acho que tem que, né? Mas pode, claro, pode participar. Porque, como eu falei, como nós somos inevitavelmente seres políticos, estamos sempre fazendo política. O problema é que a gente muitas vezes associa fazer política apenas a cargos e certas periodicidades específicas. A gente pensa assim, olha, só faz política o João que é candidato, né? O João das Ferragens. Ele é candidato, ele faz política. Mas a gente faz política nas nossas casas quando conversamos, nós fazemos... A política, ela está nas ruas, né? Está nos bares, nas tabernas, nas igrejas, nos sindicatos, nas escolas. Ou seja, em todo lugar estamos debatendo e pensando sobre a nossa existência o tempo todo e, portanto, estamos sempre sendo políticos. Isso é fato. Agora, tendo em vista isso, o cristão pode participar da política? Bom, ele já está. Né? Porque quando ele está dentro da igreja dizendo que uma coisa é errada, ele já está fazendo um ato político. Aqui não é um ato político, ele está resistindo a uma prática que, embora possa ser até comum no meio social, para ele não é. E, portanto, ele vai criar diálogos e mecanismos para que essa prática não se propague. Então, a igreja está fazendo política também, em algum grau, e aqui não política demagógica, ou política mesmo. Quando ela propõe, por exemplo, uma escola bíblica dominical e ela diz que é errado praticar homicídio, quando ela diz que é errado o aborto, a gente está fazendo política.
né? Inevitavelmente estamos fazendo política, isso faz parte. E aí eu acho que, com relação a candidaturas específicas, também não há nenhum problema. Eu acho que qualquer um pode ser candidato, e não só eu acho isso, como a nossa Constituição permite isso. Né? Nós somos um país laico, né? E eu acho que existe uma confusão muito grande no meio da população, e eu percebo isso muito no meio dos alunos também, com relação ao que representa a laicidade do Estado brasileiro. A laicidade do Estado brasileiro não significa proibição de uma pessoa religiosa participar da via pública, da esfera pública. Significa apenas que nenhuma pessoa, independentemente da sua posição religiosa, poderá participar. Então, qualquer pessoa pode participar. E ninguém é mais idôneo que ninguém por um caráter religioso. Ou seja, um cristão pode participar da vida pública, católico ou protestante, um umbandista, um candomblessista, um espírita kardecista, alguém de uma religião de matriz, sei lá, oriental, né? O cara pode ser com, sei lá, hindu, pode ser budista, filosoficamente falando, pode ser ateu, agnóstico, ou seja, o Estado brasileiro confere plena liberdade a qualquer pessoa. O problema é que a nossa sociedade, em parte por má vontade, em parte por até erros dentro do meio cristão, muitas vezes associa o cristão à falta de idoneidade, o que é perigoso para nós, quando na verdade nós deveríamos ser os maiores exemplos de idoneidade, né? E aí fica aquela coisa, não, idoneidade tem aquele que é neutro, entre aspas, neutro. O que é ser neutro? Ah, não creio em nada, religião não afeta a minha vida, eu só creio na ciência, como se isso fosse uma posição neutra. Não é. E nem também é garantia de mais idoneidade. Não tem neutralidade. Todos nós estamos falando a partir de um certo lugar político. Ninguém está fora de lugar, todo mundo está dentro de um lugar político. Então a gente tem que simplesmente entender e encarnar com clareza qual é o nosso lugar. E a partir disso nos posicionarmos. Se eu, como cristão batista, quero concorrer a um cargo público, seja de vereador, prefeito, o que for, eu estou livre para isso. Eu não serei mais idôneo ou menos idôneo por isso. Mas eu tenho que ser mais idôneo, veja, eu não estou falando que eu sou porque eu tenho a titulação. Porque não é a titulação que faz o homem, né? Não é a titulação que faz a pessoa. Mas eu tenho que ser idôneo porque eu tenho princípios. E esses meus princípios vão acabar forjando minha idoneidade pública e o meu cargo público. Então é natural, sim, que a gente possa participar, e conforme o senhor mesmo falou, de outras esferas de atuação. Seja um sindicato, seja, sei lá, uma associação de moradores, às vezes num bairro tem uma associação de moradores, né? Em favelas temos muito disso, associação de moradores, seja no próprio prédio, gente. Pode ter lá um síndico no prédio, o cristão não pode ser síndico, como é que é isso? Então são esferas diferentes, mas de autoridade. E nós podemos exercer autoridade. O que nós devemos fazer apenas é não misturar os nossos interesses pessoais com os públicos. Mas isso é regra para qualquer um, não é só para nós, né? E se, por exemplo, vamos dizer que eu seja um vereador, é óbvio que eu vou tentar atender uma parcela que é cristã, mas eu não posso atender esta parcela prejudicando excessivamente outra. Vamos dar um exemplo aqui muito, muito louco, só para poder ficar muito claro para o pessoal. Ah, eu vou falar que agora a igreja pode fazer barulho que quiser 2 da manhã, 3 da manhã, vou fazer uma lei para isso. Não, porque Deus tem que ser adorado. Não, tudo bem, mas a gente está numa sociedade e, obviamente, que eu vou tentar preservar os interesses institucionais da igreja, até porque eu faço parte dela, mas entendendo que a igreja está inserida numa sociedade. Então, eu não posso valorizar um em detrimento de outro. E aí que eu acho que é a grande dificuldade no Brasil e no mundo, né? Porque política é uma grande disputa e, às vezes, o bom senso não está na ordem do dia. E aí acontece o quê? Sobreposições de interesses de uns em detrimento de outros. E aí, obviamente, como já existe uma má vontade com a igreja, por vários motivos de ordem natural e espiritual, é comum que as pessoas atribuam as falhas de cristãos, pontualmente, à instituição de modo geral. Ou seja, a igreja é um grande problema para a sociedade. E a gente sabe que isso gera efeitos nefastos para nós, conforme nós temos visto recentemente na questão do Chile e em outros ambientes mais, onde a igreja institucionalmente, né, é criticada no seu caráter mais amplo por conta de erros ou participações equivocadas ou questionamentos e até por imposições exageradas de pessoas que são contra a igreja também. Não é uma equação simples isso, é muito complexo. Então a gente tem que sim participar, tem que saber os limites disso, mas isso não é uma coisa que está numa ata definida, fechadinha. É algo de negociação mesmo. Política é isso, é diálogo e negociação sistemática. Assim, eu acho que pensando em limite, né, dentro daquilo que vocês colocaram, me parece assim, em primeiro lugar, é importante a gente entender que quando somos eleitos, e aí vamos falar mais
eu entendo que você falou, né, associação de moradores, tal, existem várias esferas políticas, né, num prédio, tal, como síndico, né, mas vamos falar mesmo sobre vereadores, deputados, né, a política mais conhecida, né? A gente precisa entender que o eleito ele pode até levantar algumas bandeiras, até porque a gente está falando ali do povo sendo representado por várias pessoas, então, até para que você tenha todo o povo sendo representado, você vai ter que ter algumas bandeiras, e essas bandeiras vão ser colocadas em discussão e tal. Não, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, até porque a sociedade ela não é unânime, né? Então, exatamente por conta das discordâncias que você vai ter que levantar alguns representantes, ok. E aí o político evangélico ele acaba que vai ser um representante desse nicho evangélico, né? Mas eu acho que o primeiro limite a ser respeitado é que, mesmo que eu defenda a minha causa, eu não posso defender em detrimento da causa do outro, como você falou, né? Eu não vou liberar vigília de terça para quarta, de quarta para quinta, e não estou nem aí se as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte. Não. Aí a gente está falando muito de limite, e até aquela história, né, de que o meu limite termina quando começa o seu, e assim vai. Então, acho que isso precisa ser observado. Talvez isso ajude, inclusive, a gente na escolha de bons candidatos, porque a gente está falando de bom senso, a gente está falando de equilíbrio, né? Mas me parece também que um limite, e aí eu estou falando especificamente para candidatos evangélicos, seja você não se corromper, né? E aí estamos falando de princípios bíblicos, né? Eu sou crente e assim eu vou defender as causas evangélicas, eu vou ter o bom senso para não fazer isso em detrimento da causa dos outros, né? Porque também não é só o que a gente pensa, a sociedade é um todo, né? Mas o que é fundamental para a minha fé, o que é fundamental, né, que é regra, aquilo que é estabelecido por Deus para a minha conduta, isso é inegociável. Aí não sei se o Biratão pode acrescentar alguma coisa, mas a gente tem na Bíblia, né, a história de Israel, um outro jovem que participou da vida política, que foi Daniel. Você citou José, né, mas eu queria lembrar de Daniel. Daniel ele participou de uma maneira muito peculiar, porque a gente está falando de limite, e me parece que ele estabeleceu um limite, ou não. Quando ele chegou ali, ele estava no palácio, né? Me parece que ele já mostrou as cartas e disse assim, ó, eu posso ir até aqui. Isso aqui não adianta vocês tentarem, porque eu não vou negociar. Mais ou menos por aí, não. Vou deixar você falar. Sim, pastor. Antes desse comentário, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que o Igor falou. Ele falou algo muito importante, que é a respeito da política. Em todo ambiente nós vivemos a política, né? Porque, infelizmente, nós pensamos que política é só governador, prefeito, presidente, e muitas das vezes, por pensar dessa forma, a gente acaba esquecendo que nós, por sermos seres sociais, vivemos na política, como o Igor muito bem falou. Apenas esse comentário. Agora, a respeito de Daniel, olha, ele teve uma atitude muito importante ali, que foi de não se contaminar com os manjares do rei, né? Então ele já chegou, ele e seus amigos, já colocando, nós temos um limite. E tudo correu bem para eles. Tudo mostrou que realmente essa imposição, certa imposição deles, foi totalmente benéfica. E isso mostra para cada um de nós o quê? Eu tenho que ter o meu limite. Eu não posso extrapolar algo que vá contra o meu Deus, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Então, o limite que ele impôs foi muito importante e denota também para nós que o nosso caráter, ele não pode ser, digamos assim, corrompido. Nós temos que ser incorruptíveis. A nossa fé, nós aprendemos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, se eu me envolvo com a política e me deixo levar por qualquer coisa que me ofereçam, ou começa a me desvirtuar também da minha fé, algo está errado.
Então, assim, Daniel, ele mostrou muito claramente isso. A sua atitude foi totalmente clara, né? E aí eu me recordo também de quando foi colocada a estátua de que todos deveriam adorar, e ele e seus amigos não adoraram a estátua do rei. E não importava para eles se tivessem que ser punidos, mas eles estavam seguindo fielmente ali o limite em que eles colocaram. Esse é o meu pensamento, como eu entendi, né? Igor, tem alguma coisa a acrescentar? Não? Não, e eu acho que essa questão foi colocada das posições políticas, como fazer, como não fazer, os limites. Eu acho que tem até no Novo Testamento algumas indicações importantes também. Tem alguma doutrina, não sei se bem doutrina, mas indicações neotestamentárias com relação a como a gente pode gerenciar certas coisas. Por exemplo, Paulo fala em Romanos 13 sobre a importância do respeito à autoridade, mas o texto também tem que ser lido com relação à forma como a autoridade conduz as coisas. O que Paulo está escrevendo ali é muito mais, provavelmente, os estudos indicam, para alertar que os cristãos convertidos precisavam continuar respeitando as autoridades locais do mundo. Porque muita gente, diante agora da crença no Deus Altíssimo, achava que só precisava prestar contas a Deus. E, portanto, não tem mais nenhum tipo de responsabilidade cívica social. E é por isso que Paulo está falando, olha, vocês não podem ter medo das autoridades. As autoridades vão beneficiar os bons e perseguir os maus. É claro, partindo do quê? De um pressuposto, uma autoridade que siga parâmetros adequados diante de Deus. A gente nunca pode esquecer disso. Mas Paulo está colocando dessa maneira. Quem tiver que pagar imposto, que pague imposto. Por quê? Porque provavelmente muitos cristãos estavam começando, eu sou cidadão dos céus. Então, eu não preciso mais responder às autoridades locais. Pedro vai colocar com relação aos servos dos seus senhores, né? Olha, se vocês criam problemas com os senhores e são punidos, é um problema. Agora, se vocês são punidos mesmo tendo uma atitude correta, bom, eu sei que é duro, né? Ele não bota desses termos, eu sei que é duro, mas vocês estão sofrendo por amor a Cristo e isso louva a Deus. Mas veja, ele não está dizendo que as pessoas têm que aceitar caladas, sofrimento e opressão. Tanto é verdade que ele não diz isso, e está analisando um ponto específico numa relação de forças no cotidiano, tanto é verdade que eles não pensam exatamente assim para tudo, que em Atos, logo depois que eles são forçosamente obrigados ali a não falar mais de Jesus, porque o problema não foi a cura, né, em Formosa. Houve aquela cura em Formosa, na porta do templo, o problema não foi a cura. O que as autoridades locais falaram, os sacerdotais falaram? Não fale mais de Jesus. Não foi isso. Em nenhum momento a proibição, se a gente pegar o texto, foi assim, olha, para de curar as pessoas. O problema não foi a cura. O problema foi que a cura abriu espaço para falar de Jesus. Então, isso é até um ensinamento para nós, né? O milagre não existe por existir. Ele existe para testemunhar, para testificar a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive a doença. Então, quando eles falam, são obrigados a isso, o que eles falam? Qual é a resposta deles? Eles pregam e ainda falam, mais vale o quê? Mais vale agradar a Deus do que os homens. Ou seja, quando as autoridades pervertem a adoração a Deus, nós podemos resistir a elas. Isso é um direito nosso. Nós podemos resistir à autoridade como Daniel fez, como José fez, resiste todas as vezes. O caso de Daniel aí é o mais emblemático, né? Que quer dizer, tem que adorar, não vou fazer isso. Por quê? Porque isso está indo além daquilo, eu não quero me contaminar. Está indo para além daquilo que é aceitável para mim. E muitas vezes a gente pensa que esse tipo de adoração só existe no passado. Essa adoração de que tem um totem, né, a um Deus ali, ou uma representação divina, de algum modo, alguém elevado a um padrão maior e alguém se dobra. Mas não, a gente tem formas de cair hoje também com outros tipos de idolatria. A idolatria ao dinheiro, por exemplo. Né? Então, mais vale quanto vai entrar no meu bolso do que fazer o correto politicamente, do que exercer adequadamente o meu mandato político diante da população e diante de Deus. Então, se entra um dinheiro para mim, está tudo bem. Né? Se isso me abre caminhos e me possibilita facilidades e cria vínculos e contatos, está tudo bem. É uma espécie de idolatria também. Só que agora nós estamos idolatrando, ao invés de grandes imagens, nós estamos idolatrando o quê? Nós mesmos, nossos interesses, nossas capacitações, nossa intelectualidade, são armadilhas. Né? O que muda de um tempo histórico para outro são as armadilhas, mas as idolatrias são as mesmas. São os deuses que nós construímos nos nossos corações. E eu acho que o cristão que entra na política tem que estar muito atento a isso, porque ninguém vai mandar ele se dobrar perante uma estátua, mas pode mandar ele se dobrar perante a valores que são contrastantes ao reino.
para interesses pessoais, para satisfação de interesses pessoais. Então, o jovem cristão que está projetando entrar na política, boa coisa ele deseja, mas ele precisa entender que a conduta dele não pode abrir espaço para idolatria. Quando isso acontecer, ele perde a mão de Deus sobre a vida dele. Ele perde não a autoridade, que Deus é autoridade sobre todas as coisas, mas ele perde a bênção de Deus que está sobre ele. E, portanto, o mandato dele vai ser fadado ao fracasso, à corrupção e ao despreparo mesmo, né? E o desagrado de Deus. Então, acho que isso tem que ser registrado. E aí eu já deixo uma ponta para uma outra discussão que talvez possa surgir, é que existem, sim, certos valores que são antibíblicos. E, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia elas se recobrem com títulos de cristãs, mas elas se recobrem apenas com interesses eleitorais. Ou seja, elas constituem para si uma espécie de sobreposição de uma capa de cristandade que vem acompanhada de um certo dialeto, de uma certa forma de falar, de tom, de oralidade, de trânsito social, mas que, na verdade, não há nenhum, ali dentro não há nenhum comprometimento com padrões bíblicos. E aí são pessoas que defendem doutrinas, visões, ideologias que são contrastantes à Bíblia. E já para deixar aqui já nenhum tipo de dúvida, eu não estou falando de uma discussão de direita e esquerda simplesmente, porque essa discussão é muito superficial, porque a gente pode fazer críticas cristãs a fundamentos na esquerda e na direita. E eu não estou aqui defendendo nenhum lado, eu estou apenas mostrando que essa leitura é muito superficial para um cristão. A noção de direita e de esquerda tem 200 anos. O evangelho é muito mais velho que isso, e Deus que dirá, não é verdade? Então a gente tem que ler isso com muito mais profundidade do que simplesmente falar assim, ele é um cristão de direita, então é certo que é sucesso. Meus amados, a gente precisa ler mais fundo que isso, senão seremos ludibriados por títulos, por categorias. E a gente não pode ser ludibriado por coisa alguma, a gente tem que estar muito atento ao que está sendo vendido e sobre que título está sendo vendido. Assim, pensando em óticas, enquanto você falava, me veio à mente. Em relação à nossa ótica, em relação a um desejo nosso, eu quero ser um candidato, eu quero entrar na vida pública e tal, né? Eu preciso entender que existem alguns princípios que são inegociáveis, e esses princípios que são inegociáveis, eles não estão se tornando inegociáveis porque eu vou entrar na política. Eles já são inegociáveis independente de política. Né? Você estava falando, eu estava me lembrando do momento em que Davi procura um lugar para poder construir a casa para Deus. E ele encontra uma eira. E assim que o proprietário da terra vê Davi, diz, é sua, meu rei. E ele fala algo que é, para mim, muito marcante, principalmente, né, quando a gente correlaciona com a adoração, porque ele diz assim, eu de maneira nenhuma darei algo para o meu Deus que não me custe nada. Né? Davi entendia que ele não podia se aproveitar daquele título que ele tinha enquanto rei para facilitar a adoração. Né? Não, eu sou rei, ok, eu até posso ser digno de honra, mas agora não é essa a questão. O que está em questão é o que eu oferto para o meu Deus. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente estabelece esse limite de ter um compromisso diante do Senhor, de ter Deus como nosso único Deus, né? A gente já falou aqui sobre a estátua do rei, a gente já falou aqui sobre manjares, já falou sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que nos corrompe e tal. Quando eu entendo que eu só tenho um Deus, né? A coisa fica mais fácil, mais equilibrada. Então, essa, em primeiro lugar, é a minha ótica, ou pelo menos é a ótica em relação a uma pessoa que almeja o cargo público, né? Que eu acho que deveria ser a ótica certa. Agora, outra ótica é de quem não almeja o cargo público, mas que, de alguma maneira, pode se beneficiar através da política. Né? E aí eu posso falar, né, como pastor, porque nessa época são muitas promessas. A gente não vai atrás delas, elas é que vêm atrás da gente. Né? Os políticos batem na porta da igreja e eles já tentam meio que arrancar votos oferecendo. E em alguns momentos é muito tentador, como eu estava falando sobre Davi, porque você pensa assim, caramba, eu estou precisando de um alívio aqui na conta do IPTU e o cara está dizendo que vai aliviar. Então é só votar nele? Deus é que mandou ele. Mas será que ele realmente é a pessoa, né? E será que eu tenho esse dever
de influenciar todo um rebanho na escolha. Pô, se o voto é secreto, aí tem outros desdobramentos, né? Então, eu acho que, assim, de quem está fora, a visão tem que ser também sempre uma visão de confiança em Deus, é o único Deus. Talvez a maior dificuldade no meio político seja o esquecimento dessa visão de Deus como o único Deus. E aí pode até ser admissível ou compreensível, não admissível, mas compreensível para alguém que não é crente, mas para alguém que é crente se perder dessa maneira, só porque começou a flertar com a política, porque entrou na política, ou porque de alguma maneira está sendo beneficiado pela política, se esqueceu que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus prospera, que Deus provê, né? Então, são alguns questionamentos que eu acho que são importantes de nós, como Igreja do Senhor, começarmos a fazer, para a gente não perder a nossa fé, né? A gente roda, e aí crente é o que crê, né? A gente acaba batendo nisso, na fé. Eu creio em quê? Né? E quem é que me sustenta? Quem é que me guarda? Eu estava lendo aqui hoje pela manhã e aí veio uma frase no meu coração que eu quero compartilhar e pedir a vocês para comentarem. Martin Luther King, ele certa vez diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E a gente sabe muito bem que Martin Luther King ele tinha um engajamento muito grande na questão da segregação, na questão do racismo e tal, mas com bases evangélicas e um camarada, né, que se dizia temente a Deus e tal, né? Mas nessa frase aqui, sabe, ele traz uma luz para o nosso entendimento. Pelo menos eu acho que ele indica um caminho de debate, né? Eu não me preocupo com aqueles que tentam fazer o errado. Eu me preocupo com aqueles que não tentam fazer o que é certo. Aí eu queria perguntar a vocês, será que aí, então, não temos que vigiar com uma determinada omissão da igreja? E aí eu não falo de omissão só na participação em si. A gente já falou que a gente pode e deve participar, né? Mas na omissão em relação a um certo radicalismo quanto a princípios, será que a gente não está muito omisso? Será que a gente não está aceitando passivamente o lixo que estão jogando sobre a gente? Não sei se alguém... Vamos, Igor, começa você agora. A gente sempre começa com o Biratã e depois o Biratã fecha. Então, Luther King é referência muito grande, né? Tem até um livrinho dele aqui, né? As Palavras de Martin Luther King, é um livro com os discursos dele, né? A seleção de alguns discursos dele. Eu ganhei aqui, tá na minha sogra, ganhei um certo Natal aí alguns anos atrás. E eu acho que esse é um ponto importante mencionado. O que acontece? Ele está dentro de um contexto de segregação racial, né? O nosso país também tem a marca do racismo muito latente, isso é inegável. Isso está no cotidiano, está estampado, não vê quem não quer, sinceramente. Mas em termos dos Estados Unidos, tem um outro elemento fundamental, que os Estados Unidos ainda tem uma minoria numérica, né? O Brasil ainda tem uma quantidade muito grande de pretos pardos. Nos Estados Unidos, eles são minoria numérica. Talvez 13% da população americana, 10% da população americana, seja efetivamente pessoas negras. Então, eles têm problemas lá ainda também em número. Eles são poucos em relação à quantidade da sociedade americana como um todo. E o Luther King, obviamente, vivia essa questão. Ele poderia simplesmente se apegar na ideia de que, olha, eu posso ficar aqui e fazer a minha vida e está tudo certo, e pregar a palavra de Deus. Mas ele entendia que a pregação do evangelho vinha junto com um certo grau de promoção de justiça. E eu acho que esse é um ponto importante. O evangelho ele tende a promover justiça, e justiça dentro de certos parâmetros do reino. E aí, obviamente, haverá debate de quais são esses parâmetros. Nós não iremos resolver por completo aqui, porque a gente sabe que tem pessoas que falam que tudo é do reino. A gente sabe disso. Tem linhas teológicas aí que são liberais ao extremo, né? Que acham que tudo está valendo, né? Se satisfaz o homem, está tudo bem. Sendo que a Bíblia não diz, sendo que a Bíblia deixa muito claro que não é o que satisfaz a gente, né? Mas a gente sabe que essas linhas teológicas existem por aí. Mas, de qualquer maneira, existem coisas pelas quais nós precisamos lutar, precisamos falar. Por exemplo, se a gente vê um certo grau de omissão no atendimento a uma comunidade, um certo lugar da nossa cidade,
Ora, é importante que nós falemos com relação a isso. Se nós vemos que existe uma omissão pública com relação ao policiamento, ou algo até mais nevrálgico, algo mais estrutural da forma como a instituição pública funciona nas relações de uma certa natureza, é importante nós falarmos. Por exemplo, teve esse caso que veio a público com relação ao julgamento do estupro lá da menina. Eu não vou ficar analisando aqui se de fato é coerente ou não a alegação da defesa, da promotor, réu, porque eu não sou juiz nem advogado, então não estou aqui para fazer essa análise. Eu queria só propor uma análise de um ponto específico, que é a forma deteriorativa que a alegada vítima foi tratada. Gente, vamos analisar aqui. Será que isso é uma coisa que acontece um dia só? Ou será que isso acontece sistematicamente dentro do nosso sistema de justiça? Será que casos de abuso policial ou abuso de autoridade, de pessoas de qualquer natureza, pastores, líderes religiosos de outras denominações, de outras linhas religiosas, policiais, professores, será, coloca na berlina também aqui, será que isso acontece só de vez em quando a câmera pega, ou a câmera só conseguiu pegar uma coisa que é muito corriqueira? Então nós precisamos falar, porque senão a gente vai o quê? Sustentar o errado, a gente vai autorizar o equivocado. E, na verdade, nós estamos aqui para denunciar aquilo que fere a vontade de Deus. Nós precisamos denunciar isso. Então, se a gente vê uma situação de injustiça, nós precisamos, de algum modo, encontrar algum mecanismo de fala. Eu sei que nós não teremos como dar conta de tudo, e nem Deus exige que a gente dê conta de tudo. Mas, embora Deus não mande a gente fazer tudo, tudo quanto Deus nos dá para fazer, devemos fazer da melhor maneira possível e estabelecer ali a justiça do reino. Eu como professor, o Biratã como professor também. Não sei se o Biratã acumula uma outra função além de professor. O pastor Samuel enquanto pastor. Alguém que está ouvindo isso aqui enquanto advogado? Enquanto advogado. Enquanto juiz? Enquanto juiz. Enquanto médico? Enquanto médico. Cada um de nós, dentro das nossas áreas de atuação, precisamos fazer valer a voz de Deus naquele local. E, obviamente, só podemos fazer isso com alinhamento bíblico, né? Mas nós não podemos nos calar diante de situações equivocadas. Então, se eu estou vendo numa sala de aula alguma situação de abuso, de qual natureza for, eu preciso, de algum modo, não só porque sou professor, mas porque tenho o entendimento de que existe um Deus amoroso e que quer alcançar essas pessoas. E eu preciso, portanto, enquanto um professor cristão, fazer ser alcançável aquela pessoa pelo reino de Deus. Então, acho que isso é uma coisa que o Luther King acerta. Claro, ele teve erros, a gente sabe disso, alguns erros dele são publicizados, inclusive, ele teve alguns problemas, mas eu acho que aquilo que de mais importante ele traz é isso, né? Essa reflexão sobre a necessidade de nós sermos, sim, impactantes de algum modo no cotidiano. O Biratã, você como professor de História da Igreja, Israel. História de Israel, desculpa, você tem algo a acrescentar sobre a relevância que nós precisamos desenvolver? Eu tentei fazer um Conectados com Deus há um tempo atrás, só eu e a Denise. Acabou que a gente não conseguiu fazer pelo YouTube, deu um problema na internet, mas a gente acabou fazendo pelo Instagram e está lá, no @Batista Nova Jerusalém. E a gente falou sobre a importância da gente ser relevante, principalmente numa época de tantos influenciadores digitais e tal, não sei o quê. E aí eu dizia nessa live que o problema não está em querer ser relevante. O problema é por que eu quero ser relevante, né? Eu quero ter voz para quê? Para que me aplaudam? Ou eu quero ter voz para mudar a vida de alguém, né? E aí eu queria que você também falasse alguma coisa sobre isso, sobre essa relevância, né? Não sei se dentro da tua matéria, né, e desse campo arqueológico, que é a história, né, de Israel, sabe? Não, aqui, ó, tá vendo? É um povo que a gente não está aqui, nem eu, nem Igor, com a fala dele anterior, a gente não está aqui incentivando motim, a gente não está dizendo, vamos sair quebrando tudo, que não sei o que e tal. Mas será que a gente, de repente, não é muito passivo, né, enquanto igreja? Né? Eu não vou saber precisar números, mas eu me lembro de uma vez que eu estava assistindo uma reportagem e falaram alguma coisa sobre valores movimentados pela igreja evangélica no mundo, né? E aí, quando fizeram a comparação dos valores movimentados pela igreja evangélica com os valores, né, que essa igreja usa para a mudança da sociedade, o disparate foi um negócio assim, sabe?
às vezes nós somos uma igreja que cresce muito para cima, mas não cresce muito para os lados, não é uma igreja que visa a sociedade. Mas eu queria te ouvir, né? Você tem alguma coisa a acrescentar a esse tema, não? Sim, em primeiro lugar, né, eu entendo que nós devemos sempre nos posicionar contra aquilo que nós entendemos que é errado. Até porque se nós nos calarmos, só vai restar o quê? Ficar reclamando entre a gente, não vai adiantar nada. E eu tenho um exemplo de ontem, por exemplo, que eu vi a informação. Depois que a bancada evangélica se posicionou contrariamente à discussão da ideologia de gênero, o ministro Fux retirou de pauta. Ou seja, apenas depois que alguém se movimentou. Porque se não se movimenta, nada vai acontecer. As coisas vão sendo influenciadas na nossa sociedade e nós só vamos ficar reclamando entre nós. Não adianta ser assim. E um exemplo que eu trago da história de Israel, né, é o Ravi Arika, que ele era um homem que tinha um conhecimento, tinha bens financeiros, e ele se dedicou a correr, levando a mensagem para as pessoas, né, levando o seu conhecimento, e ele viu que as pessoas estavam saindo do caminho, né? Então ele se preocupou ali em pudesse levar a mensagem para essas pessoas. Então, assim, estou dizendo já no campo de Israel, né? Então, assim, o sentimento de povo, né? Porque, infelizmente, muitas das vezes nós perdemos esse sentimento da nossa nação, nós não queremos, muitas das vezes as pessoas não se importam com o que está acontecendo, e é preciso que alguém se movimente em relação a isso. Eu me recordo várias vezes quando o nosso pastor Manuel, né, ele fala, olha, eu sou brasileiro, eu tenho que ter esse sentimento, né? Olha, o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro. Isso é um exemplo para nós também, porque nós temos que ter o envolvimento, eu tenho que querer o melhor para a região onde eu moro, para o país de onde eu nasci. Então, isso é muito importante. E Haverick, ele foi muito importante também nesse sentido. E só uma coisinha que ele falava, né? Tinha um ditado que dizia assim, Diná, de Malcutá, Diná. Ou seja, a lei do país é lei e deve ser observada desde que não contrarie explicitamente inequívocas normas religiosas. Ou seja, era o valor que ele tinha ali como religioso, né? De que se aqueles valores fossem ser burlados, ele se colocaria contra. É isso. Você estava falando, eu estava me lembrando de até uma mensagem que eu preguei, acho que um domingo de manhã na igreja, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, né, para enviar Gideão, né, para vencer os inimigos, para julgar a causa de Israel, né, o anjo diz: eu serei contigo, Gideão, e fala no singular, né? E aí a resposta de Gideão para Deus é: se o Senhor for conosco, então teremos a vitória. A resposta dele é no plural. E me parece que isso tem a ver com essa coisa, né, do patriotismo, né, que você destacou, o Biratã, né? Sabe, é meio que automático isso na cultura judaica, né? Sim. A coisa, ela pode ter sido endereçada no singular, mas ela é respondida no plural, porque a gente sempre pensa no conjunto, né? E isso tem a ver com o que o Igor falou de Luther King, que podia muito bem. Para que eu vou defender a causa dos outros? Né? A expressão já diz a causa dos outros. Mas será que é dos outros ou será que não é nossa? Tem um texto que eu acho muito interessante, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. É um texto muito conhecido, né? Fala sobre semeadura, fala sobre o incentivo, né, bíblico, para que a gente invista, né, na vida das pessoas. E a última frase aqui desse texto é: e aumente o fruto da vossa justiça. E aí, quando você vai analisar esse termo justiça lá no original, né, que é o tal do Sidecar, né, você
na verdade, chega à conclusão de que é uma obrigação religiosa que independe de uma capacidade financeira. O judeu, culturalmente, tem uma obrigação, né, religiosamente falando, de ajudar o próximo. Eu já estive em Israel algumas vezes e eu nunca vi um mendigo na rua. Nunca vi. Né? E eu percebo, sabe, que há uma preocupação deles, de fato, de se ajudarem mutuamente. E talvez vocês, o Igor, até como professor de história geral e tal, possa trazer alguma informação mais precisa, né? Mas a gente ouve falar, sabe, sobre judeus que se ajudam, sobre empresas, sobre uma questão financeira, onde eles têm, né, a troca e tal. Tem gente até que os acusam de panelinha e tal, não, eles são fechados entre eles e tal, não sei o quê, né? Mas me parece, sabe, que há realmente uma preocupação social, uma preocupação, né? Não é simplesmente fazer justiça, mas é fazer justiça social, né? Por quê? Tem que ser bom só para mim? Não, tem que ser bom para todos. Esse engajamento político me parece que falta às vezes na igreja, porque às vezes até quando a gente pensa no coletivo, o nosso coletivo é um coletivo fechado, né? Aquele coletivo, a Igreja Batista Nova Jerusalém, tem uma Assembleia de Deus do meu lado, eu não estou nem aí para ela, né? Quer dizer, já não é nenhuma questão da religião, né? E já não é nem mais doutrinária, porque tem a Igreja Batista da Tijuca, mas eu não estou nem aí para ela. É uma coisa mesmo quase que bairrista mesmo, ruazista, sabe? É só ali a minha rua, é só aquele meu quadradinho, né? Então, não sei, Igor, se você quiser dar uma pincelada sobre essa coisa, não sei se você domina esse assunto dos judeus e tal, mas você tem essa visão dessa despreocupação com o social? Assim, eu tendo eu compreendo o argumento, só que eu tornarei ele um pouco menos romântico em alguns pontos. Em qual sentido? Eu acho que existe também da nossa parte um olhar sobre o judeu que é um pouco exagerado, que é um pouco descalibrado. Eu entendo que haja, sim, dentro da comunidade judaica, contribuição entre eles, mas eu acho que eles também, como qualquer um de nós, também padecem de alguns males, de alguns vícios. Por exemplo, se por um lado os judeus tinham, sim, uma preocupação com a sua comunidade, foi Deus que teve que ensiná-los a ter preocupação com a comunidade dos outros. Porque tanto é verdade que em Êxodo, Deus dá orientação para que se cuide de quem? De viúvas, de órfãos, de pobres e estrangeiros. Isso quer dizer o quê? Que em vários momentos, se Deus está orientando, é porque havia problema. Né? Porque onde há ensino, é porque há problema na prática. É o famoso, só existe a regra porque tem algo a ser corrigido. Né? A gente não precisa criar uma regra para que as pessoas não voem acima de 5 metros nos pátios da igreja. Por quê? Porque ninguém voa. Se todo mundo começar a voar, aí a lei pode ser necessária. Então, a lei, ela sempre regula a prática. Então, se Deus está regulando leis sobre bestialidade, está regulando leis sobre cuidado com o estrangeiro, com o cativo, com o servo, com a mulher, porque esses problemas existem. Então, acho que às vezes a gente esquece também que o próprio judeu ele padece das mesmas falhas que a gente. E que ele é diferente porque Deus o elegeu, e não porque ele tinha condições próprias em si, em termos qualitativos, para ser eleito. Então, eles têm esses mesmos problemas que nós temos também em algum grau. A contrapartida é que a experiência humana é uma experiência de coletividade em vários graus. Só que a gente elege historicamente, em determinados tempos e espaços, aquilo que nós consideramos mais prioritário para a construção dos nossos vínculos. Me faço mais claro. Por exemplo, talvez para mim, dadas as realidades nas quais vivo, seja mais importante estar me vinculando aos meus irmãos cristãos. Para outra pessoa, é mais importante estar vinculando a comunidade negra. Para outra pessoa, dentro de uma comunidade como a comunidade LGBT. Então, as pessoas elas vão se vinculando a partir de interesses, projeções, e que não partem só delas, mas que dialogam com a cultura geral na qual elas estão vivendo. E aí eu acho que cabe sim uma diferenciação que não diz respeito apenas aos judeus, mas às sociedades como um todo. Em certo momento, e aí eu concordo com a fala do pastor com relação ao Gedeão, havia um olhar muito grande sobre o coletivo. Porque tanto as ordens de Deus eram ordens para quê? Para clãs, para sociedades, para reinos. O homem nunca é pensado como um ser individual, simplesmente. Mas o homem é sempre pensado como alguém dentro de um coletivo. Tem até uma matéria interessante, pastor, que mostra
quando as pessoas perguntam no Ocidente e no Oriente o que elas são. Então, por exemplo, perguntam para mim, que eu sou um ocidental, você é, aí eu completo, homem, negro, professor. A mesma pergunta aplicada no Ocidente, no Oriente, gera respostas como pai, filho, amigo. As pessoas, elas têm como se fosse o software delas, né? O sistema operacional delas muito mais ligado ao que elas são dentro do coletivo. Enquanto no Ocidente a gente pensa muito mais como indivíduo. E eu acho que essa chave é resultado do iluminismo. No século XVIII houve esse movimento iluminista que valoriza o quê? A liberdade individual, a propriedade individual, a voz individual, o indivíduo. E o efeito disso no Ocidente hoje em dia é o quê? Cada um é livre para fazer o que quiser, o que importa é o que te faz feliz. Então a gente passou por um processo de hiperindividualização dos costumes. Então cada um faz o que é do seu interesse. Quando, na verdade, Deus sempre fala com a gente em coletivos. Porque nós somos filhos de Deus, sacerdotes nas nossas casas, somos pais, filhos, a gente tem que sempre pensar nesse coletivo. Então, eu concordo que a nossa cultura, e eu concordo 100%, a nossa cultura ela se desmembrou de tal maneira para o grau do individualismo que nós perdemos a capacidade de pensar coletivamente. Agora, ao mesmo tempo, eu também acho que o nosso coletivo inevitavelmente terá limite. Não tem como, porque nós temos o limite do tempo e da nossa existência, né? Por mais que a gente queira dar conta de todas as coisas, né, eu volto. A realidade se impõe, né? A realidade ela é imperativa, não tem como. A gente quer se preocupar com tudo, mas, poxa, hoje eu tive uma tosse, tive que ficar em casa e eu tenho que me preocupar com a minha existência primeiro, né? Poxa, eu quero pensar em todas as questões que envolvem meus alunos, mas, poxa, hoje meu pai precisou de uma ajuda. Então, existem imperativos. Então, por isso que eu insisto muito que nós precisamos sim ter uma mente coletiva, mas entendendo que o nosso próprio raio de atuação tem algum limite. E é por isso que eu digo que Deus não exige que a gente faça tudo, mas que a gente faça bem tudo quanto Ele nos manda fazer. Né? Quando José recebeu no Egito nações de todos os povos, obviamente que a Bíblia está circunscrevendo todos os povos a um raio muito pequeno do globo terrestre. Né? Mas não deixou de ser todos os povos na linguagem bíblica. Por quê? Porque o autor tem uma narrativa que é circunscrita a algum espaço. E nós também. Quando Deus fala que nós somos servos bons e fiéis, e que nós fizemos o que Ele mandou Ele fazer, Ele não está dizendo com relação à capacidade nossa global de dar conta das coisas, mas a capacidade de dar conta de tudo dentro do universo que Ele nos inseriu. Então, sim, eu concordo que a gente está num processo de hiperindividualização, que ele é muito perigoso, porque isso até afeta a nossa forma de cultuar a Deus. A gente avalia se o culto foi bom ou não foi bom. Para quem? Para mim. A gente não pensa o culto como uma expressão coletiva de adoração. A gente não está muito preocupado com os irmãos do nosso lado. Então, sim, precisamos corrigir isso. Precisamos ter um senso de coletivo um pouco maior, e aí sim concordo como algo que o próprio Deus ensinava a Israel. Não acho que isso é mérito de Israel, mas é um ensino de Deus para Israel. A gente precisa recuperar isso. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que há limites nessa coletividade, que são inevitáveis e que nós não daremos conta de tudo. E, então, qual é o equilíbrio perfeito? Eu não tenho como identificar isso. É mais uma equação que a gente vai ter que lidar, com a qual a gente vai ter que lidar a vida toda, né? É um misto de negação de si e individualização e, ao mesmo tempo, entender que o nosso coletivo também tem limite e a gente precisa encontrar o que é prioritário para nós. E eu acho que um dos pontos prioritários para nós é o quê? Nós temos que estar juntos com pessoas que adoram a Deus e querem adorar a Deus. E nós convivemos com pessoas que não adoram a Deus e não amam a Deus. E nesses espaços nós temos que ser amigos dessas pessoas, nos vincularmos, buscarmos justiça para elas também, mas não deixarmos de anunciar daquilo que temos visto e ouvido. A tua fala ela é super importante, porque é lógico que a gente não está pondo o povo judeu como um povo perfeito, principalmente sabendo de tantas guerras. Eu sei que eles são muito perseguidos, mas existem, né, posicionamentos hiper radicais e tal, dentro do próprio país. Então, né, aquela coisa de filho desencapado e tal, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, existem alguns bons exemplos que eu acho que valem a pena serem destacados e tal. Pastor, perdão, posso dar esse exemplo? Que o senhor falou dos exemplos, eu acho que sim, isso é verdade, eu esqueci de comentar isso. A comunidade judaica, ela desenvolveu esse senso de coletivo importante dentro da comunidade judaica. E isso é um ponto importante, né? No próprio Rio de Janeiro, por exemplo, vários judeus eles chegavam aqui, né, século XVIII, XIX, e havia bairros dominados pela presença judaica, né? E esses bairros com presença judaica, essas freguesias de presença judaica, elas têm o quê?
açougues com um tipo de corte judeu, as práticas judaicas, espaços de convivência e vínculos entre irmãos. Então, isso é um ponto importante que, às vezes, nós, como cristãos, perdemos quando alguém tem uma placa um pouco diferente da nossa. Então, realmente é uma questão importante. A gente é batista, eu vejo o irmão assembleano e o assembleano já não presta, o presbiteriano não presta, e, às vezes, por discordâncias pontuais. Nada muito severo, nada que afeta a centralidade da nossa fé cristã, mas ele se torna um inimigo público, e eu acho que a gente perde muito tempo nisso. Porque, às vezes, a gente não só não está... que tem o fazer o certo e o não fazer errado, né? O não fazer errado o não fazer errado é o não perseguir, deixar de perseguir os irmãos que pensam um pouquinho diferente, né? Pô, para de fazer errado e fazer o certo, se aproximar deles. Porque às vezes eu só deixei de fazer o errado, mas eu não fiz o certo. Eu evitei o vício, mas eu não desenvolvi a virtude, que não são a mesma coisa, né? Evitar o vício é, sei lá, deixar de fumar. Fazer a virtude é substituir essa prática por outra, que vai fazer melhor para mim mesmo. Ao invés de fumar, eu vou fazer exercício físico. Então, não só tirar o vício e desenvolver a virtude. Então, realmente, nesse ponto, não há dúvida, os judeus construíram um coletivo entre eles. E nós podemos também fazer isso nas nossas comunidades, né? Mas, sobretudo, não esquecendo que, independentemente dos coletivos que nos organizam, nós somos cristãos, cremos em Cristo, e isso tem que ser um imperativo para nós, sem dúvida nenhuma. Acho que é um adendo importante que vai ao encontro do que eu acredito que o senhor pretendia até passar com relação a esse aspecto específico. Exatamente. Era sobre isso que eu falaria. O povo judeu tem alguns bons exemplos e, sobretudo, o povo judeu foi, ao longo da sua história, né, ensinado pelo Senhor. Né? Eu, quando dou aula de teologia do Antigo Testamento, eu deixo claro que o povo de Israel não é melhor do que os outros povos, mas, ao mesmo tempo, é um povo privilegiado, porque Deus escolheu para que, a partir dele, sua verdade fosse divulgada. Então, eles acabam sendo para nós exemplos por conta dessa descarga de informação liberada pelo próprio Deus sobre eles. Né? A gente, por exemplo, tem vivido, né, nos últimos tempos uma coisa muito forte da independência da mulher e tal, né? O que eu acho muito bacana. Eu não vejo problema nenhum a mulher estar trabalhando, não vejo problema algum na mulher ganhar igual ou melhor do que o homem, né? Mas aí você vê, né, como é uma linha tênue, né? Ao mesmo tempo que eu não vejo problema nisso, eu percebo que uma porta pode se abrir para uma certa individualidade, né? E aí aquela mulher que se via completa num casamento começa a banalizar o casamento. Aquela mulher que se via completa caminhando ao lado de um homem que dava para ela um suporte, uma segurança e tal, acaba não precisando mais disso. Então, eu acho que o grande risco dessa história toda, né, é esse processo que, às vezes, né, o tempo, né, libera sobre nós, nos levando a essa individualidade. Aí a gente volta ao início do nosso tema, que a gente já está caminhando para o final, né? A gente hoje está falando sobre política, né? Então a gente volta para o tema inicial, para a importância da política, da vida social, da importância de causarmos um impacto no próximo, né? E principalmente como igreja do Senhor, principalmente como alguém que é fonte. Ezequiel 47 diz que o rio nasce no altar, e por onde o rio passa, ele espalha prosperidade, saúde, né? É aquela coisa linda, as margens são floridas, mas tudo começa no altar, né? E se alguém está no altar, esse alguém é a igreja. Somos nós que estamos no altar, nós é que recebemos o fluir dessas águas, e a partir da nossa vida, então, essas águas abençoam outras pessoas. Bem, o tempo voa, mas eu queria que o Biratã desse uma palavra final, e você pode pegar o gancho de tudo isso que a gente está falando aqui, mas se você quiser acrescentar mais alguma outra coisa sobre essa questão mesmo de vida social, de vida, né, coletiva, sobre a importância da igreja se posicionar na busca pela justiça social, e aí a gente já vai caminhando para o final. Sim, eu queria voltar aqui no que o senhor falou anteriormente, né, sobre o povo judeu. Tem uma questão muito interessante que é de Tzedaká, né, como o senhor mencionou, e certa vez eu perguntando a um amigo, poxa, qual é o segredo do povo judeu ser tão próspero?
E aí ele foi perguntar a um amigo que é judeu e falou, rapaz, a tzedakah, porque tzedakah é a justiça, né? Mas é fazer justiça, fazer com que a justiça ela seja feita. Então, por exemplo, ajudar aos pobres, ajudar viúvas, ajudar órfãos, como está na Bíblia. A palavra fala sobre isso, né? E então nós temos que ter isso em nós também de ajudar as pessoas. Muitas das vezes, o senhor até falou aí, né, que muitas das vezes a pessoa pensa apenas em si. É necessário realmente nós pensarmos no coletivo, né? E um grande exemplo que eu tenho disso, até outro dia mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, a nossa própria igreja. A gente vê essa marca no pastor Manuel, a gente vê essa marca na igreja de querer estar sempre ajudando, e os milagres acontecem, né? Eu me recordo que na época eu estava fazendo um seminário antes do novo templo ser construído, e eu me recordo quando os irmãos falavam, poxa, chegou um caminhão aqui dando material, e ninguém sabia de onde era. Mas por quê? Porque nós vemos essa marca de fazer justiça ao próximo, de ajudar aquele que está necessitado, né? Então isso é muito importante, é sempre pensar no coletivo, não pensar apenas no meu eu, digamos assim, no meu umbigo, né? Ah, o que eu preciso é isso, então se alguém do lado está precisando, não me importa, não. A gente vê essa diferença. E a respeito também do judeu também, né? Eu estava lendo um livro, né? A Porta dos Leões. E tem um momento lá que um soldado fala, ele relembra da época que ele vivia no kibbutz. O que era um kibbutz? Era a comunidade judaica, um local da comunidade judaica, onde tudo era dividido entre eles. Então a pessoa entrava ali, se tinha um carro, aquele carro não era mais dele, era do kibbutz. Então se alguém precisasse sair de carro, era só ir lá e pegar o carro e sair. Então isso era uma divisão verdadeira de bens, né? Quem necessitava estava ali e pronto. Precisava do que resolvia o seu problema que estava necessitando ali, né? Então, pastor, eu entendo o seguinte: nós temos que buscar cada vez mais essa união. E o Igor falou algo muito interessante, né? Que é a respeito das denominações. Independente de se é da Assembleia, se é batista, eu tenho que estar sempre pronto a ajudar. A palavra diz o quê, né? É dando que se recebe. Então, muitas das vezes as pessoas ficam se questionando, né? Ah, poxa, por que fulano consegue prosperar tanto? Ah, por que esse cano não consegue? Mas vai ver a vida da pessoa, muitas das vezes ela gosta, ela tem o prazer de ajudar, de cumprir, na verdade, o que a própria palavra está dizendo. Assim, uma das experiências mais lindas que eu tive enquanto pastor nos últimos tempos foi com a realização do culto na rua, né? Foram meses trabalhando e levando, né, uma assistência social para as comunidades que cercam a nossa igreja aqui no Rio. E você sabe que nesse período de pandemia, né, a gente entendeu a necessidade de estendermos as mãos, em primeiro lugar, para os domésticos da fé, porque nós tínhamos muitos membros da nossa igreja passando dificuldade, passando necessidade, porque perderam seus empregos e tal, né? Então a gente começou a trabalhar e orar para a gente sustentar pelo menos com uma cesta básica dezenas de famílias. E todo o investimento que a gente fez no culto na rua deu a gente um credenciamento para que a gente pudesse receber ajuda de instituições e para que a gente pudesse ter, então, cestas básicas disponíveis para abençoar nossos membros. Então, você vê, lá atrás, algum tempo atrás, a gente fez uma semeadura nas comunidades. Essa semeadura nas comunidades deu a gente credenciamento, né, principalmente junto à CUFA, que é uma associação que trabalha assistindo comunidades. Né? E aí, agora, no momento que a gente precisava abençoar a nossa membresia, que não necessariamente era da comunidade, apesar de que temos muita gente, membros da nossa igreja que são da comunidade, mas não necessariamente só pessoas moradoras da comunidade, mas a nossa membresia como um todo, nesse momento, o culto na rua acabou nos credenciando a receber. Então, você percebe que quando você faz a justiça social, quando você faz essa política boa, enquanto igreja do Senhor, você abençoa, mas você também é abençoado, você semeia, mas você também colhe, né? Até assim mínimos detalhes, na questão mesmo da tranquilidade mesmo
no entorno. Agora mesmo, nós temos um projeto na nossa igreja chamado Preciosas Sementes, que é um trabalho assim, de evangelização, porque tudo na igreja tem esse, né, esse cunho evangelístico, mas também trabalha na alfabetização de crianças, né, reforço escolar, essa coisa toda, né? E aí esse projeto está completando, né, fazendo um aniversário, e a gente está com a ideia de reformar uma quadra poliesportiva que tem dentro de uma comunidade próxima ali, entendeu? É óbvio que você está querendo abençoar as pessoas, né? Esse é o intuito, né? Mas de alguma maneira isso vai gerar colheita, porque você vai ter crianças saudáveis ali, você vai ter crianças felizes, você vai ter famílias agradecidas que estão próximas da nossa igreja, né? Eu acho que se essa visão política se espalhar no meio da igreja, mas depois de 1 hora e pouca de conversa, não tem como as pessoas não terem entendido. A gente não está falando de política ganho pessoal, não tem nada a ver com essa política suja que, infelizmente, está aí. A gente está falando de uma vida social, de justiça social. Se a igreja desenvolver isso, não tem como não sermos melhores, não tem como nossos bairros não melhorarem, né? A gente já recebeu, inclusive, propostas, né, para a gente usar o nosso prédio de departamento infantil para creches, né? A gente ainda não fechou isso, já tiveram, né, políticos, prefeituras, né? A Prefeitura do Rio já oferecendo a parceria, mas infelizmente aquilo que eles davam não era o suficiente para sustentar cada criança ali no período em que ela ficaria na creche. Mas são detalhes, mas a gente quer, de alguma maneira, fazer isso, né? Porque a pregação ela pode ser feita também através do social. Gente, o papo estava muito bom, muito interessante, mas a gente tem que terminar, né? Eu quero que o Igor fale, se tiver, né, acrescentar alguma palavra e deixar suas considerações finais, e aí depois o Biratã também, se tiver alguma palavra, para a gente poder encerrar aqui nossos Conectados de hoje. Bom, eu queria mesmo agradecer, né? Eu acho que é um tema muito importante, muito relevante. Mais uma demonstração de que a igreja está sempre preocupada em conversar sobre as coisas, né? Eu até comentava isso com o pastor Samuel mais cedo. Parece que existe uma fala comum, coletiva, até um senso comum, de que a igreja não fala sobre, e aí você completa como você quiser. Como se as igrejas ou pessoas ligadas à igreja não estivessem dispostas e interessadas em conversar sobre diferentes assuntos. E aqui estamos, nós três, conversando sobre isso, abertos a dialogar sobre isso, com muito mais provocações do que com soluções, com 1h16 e cabendo muito mais, porque a gente sabe que é um assunto que caberia muito mais coisas. Então, eu acho que isso demonstra bastante, e eu acho que educa também na prática, né? No sentido de que se nós podemos tirar nosso tempo aqui para conversar sobre esse assunto, por que você que está ouvindo não poderia, não é verdade? Por que você não pode falar sobre política, não pode pensar em algo positivo, né, que interfira diretamente, conforme o pastor Samuel falou, na vida de outras pessoas que estão ao seu redor? A gente precisa romper com esse paradigma de que não se fala sobre religião, política e futebol, né? Eu diria que são os temas mais comuns do cotidiano e aos quais a gente mais deveria recorrer mesmo, né? Futebol, dentre as coisas menos importantes, é a mais, né? E política e religião é a vida da gente, quer dizer, nós cremos em Deus e servimos a Deus. E política é o próprio mandato de Deus para a nossa convivência, e assim nós cremos. Então, a gente tem que conversar sobre essas coisas, tem que dialogar sobre isso, e eu espero que esse espaço de diálogo, de troca, tenha servido primeiro como ensino prático para que outras pessoas possam desejar fazer isso, e como espaço reflexivo para poder surgir algumas novas provocações que certamente serão úteis para a vida de todos nós, né? Então, agradeço aqui ao pastor Samuel pelo convite, pela igreja, né, pelo Biratã também, pelo espaço dividido aí, pelo compartilhamento de ideias, sempre muito importante isso. E deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que está ouvindo, que está vendo esse bate-papo, e fico à disposição para servir de outras maneiras mais como desejar. Eu acho que aqui abre para vários outros links e outras possibilidades, até mais complexas mesmo, de pautas específicas do campo político, que nós, como igreja, precisamos debater, dialogar e sobre as quais refletir. Então, fico à disposição aqui. Não estou cavando nada, fiquem tranquilos. Estou apenas me disponibilizando. Que Deus possa estar abençoando a todo mundo da igreja da Tijuca e também do Sampaio, lugares que eu amo demais, e que Deus possa nos abençoar. Meu amigo, você é sempre bem-vindo. Você não está cavando nada.
Pode deixar que a gente vai ter outras oportunidades para falarmos das coisas de Deus. Biratã, suas palavras Bom, finais. pastor, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Agradecer também ao Igor, né, por ter compartilhado um pouco aí do seu conhecimento, da sua opinião conosco também. E dizer para todo aquele que está vendo, né, que realmente é muito importante nós discutirmos, sempre assim como foi aqui, todo mundo tranquilo, uma discussão onde as ideias são colocadas, para que possamos, em comunidade, né, em sociedade, todos nós crescermos juntos. Isso é muito importante. E é isso, e que Deus possa nos abençoar e estarei sempre à disposição. Amém. Gente, foi muito bom estarmos juntos aqui, nesse período aqui, conversando e falando sobre a importância de sermos igreja, né? Igreja é isso. Igreja é a luz no meio das trevas. Que cada vez mais possamos transformar a sociedade à nossa volta para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Toda sexta-feira, 8 horas, a gente tem Conectados com Deus. Então, te aguardo sexta-feira que vem para mais um encontro, para mais um bate-papo, que eu tenho certeza que vai abençoar muito tua vida e tua casa. Amém? Deus abençoe. Um abraço, Biratã. Um abraço, Igor. Amém. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.